Salve Maria! Espero que estejam bem com a graça de Deus. Então, hoje, com o nosso cafezinho, vamos conversar sobre a feminilidade, a vestimenta, modéstia, o que elas têm de complemento um ao outro, como elas andam juntas e como faz falta no mundo. A gente teve uma conversa nesses últimos vídeos sobre modéstia e uma sobre feminilidade, onde eu expliquei para vocês os deveres que Deus deu à mulher, que é o dever da santidade, da vida contemplativa. O segundo dever da mulher é ser mãe e educar essa alma. E o trabalho, a colaboração no trabalho do marido. E aonde que a modéstia entra na feminilidade? Entra nos três. Porque uma mulher que ela tem a vida contemplativa, uma vida de santidade, ela se torna virtuosa. E a mulher virtuosa é a mulher modesta. A mulher que faz a vontade de Deus, ela passa isso para as suas vestimentas. A mesma coisa, a mulher mãe. A mulher mãe também é uma mulher feminina e vai refletir nas suas vestes. E a mulher que trabalha, que se empenha, também vai colocar isso nas suas vestes. Como eu já falei sobre vestimentas que não são femininas, que são vestimentas que são masculinas, usadas pela mulher, que masculiniza a mulher, são o uso de ternos, calças, que deturpam o papel da mulher numa família e o dever da mulher e, portanto, o trabalho dela. Vestimentas vulgares, né, num estilo bem sensual, cheio de cortes e decotes e fendas e provocações em todas as partes do corpo. Isso também destrói, além do primeiro dever da mulher, o segundo, porque uma mulher que tenha muita sensualidade, muito amor por si, ela não vai se entregar na maternidade, porque primeiro há mudanças no corpo e ela não vai saber lidar com isso. Segundo, ela não vai ter tanto tempo para a idolatria de si. E também destrói o terceiro dever da mulher, que é o de servir. A mulher que vive com muitos decotes, fendas, ela não vai conseguir se doar. Porque se ela está de salto, se ela está toda montada, se ela quer se manter uma pose, ela não vai conseguir estar servindo, né? Quando você vê uma mulher, eu não estou dizendo que é o que acontece, uma mulher pode muito bem estar usando uma roupa completamente feminina e estar sendo super preguiçosa e ter amor próprio gigante e não conseguir servir aos outros. Mas a imagem que uma mulher que está montada e uma mulher montada pode estar também estar servindo aos outros, né? Mesmo montada ela conseguir, mas não é o que a imagem passa, né? A imagem passa que ela se ama e, portanto, ela não vai mover uma palha por você. Quando você vai até... tem duas mulheres conversando e você vai pedir um favor. Você vai naquela que está com um salto finíssimo e altíssimo, um vestido tubinho colado, um decote enorme e unhas gigantes, cílios gigantes. Ou uma senhora que está com um vestido simples, um avental, a mão ainda molhada, limpando assim no avental. Você vai pedir ajuda a quem? Então, a gente é muito visual. Então, esse papel da vestimenta e a feminilidade, ela alimenta essa comunicação visual. Porque a vestimenta é um símbolo que a gente usa para se comunicar. A vestimenta é a realidade material para traduzir a realidade interior. Então, a feminilidade ela tem esse papel de aflorar numa vestimenta que, além de embelezar e trazer virtudes, ou seja, uma veste bela e modesta, também uma veste que ela não te atrapalha de fazer as coisas. Você não fica embonecada no sentido de você tem que ficar quietinha para preservar a sua roupa e sua aparência e não fazer nada por ninguém por conta disso.
Então, é esse o movimento que nós mulheres, e principalmente mães de família, né? Você vê a roupa das freiras, é uma roupa que é completamente feminina, é completamente modesta. Você olha para a freira e você pensa em Deus, mas não impede delas trabalharem. E elas não precisam usar uma veste masculina para desempenhar as funções que elas têm que desempenhar no mosteiro ou em seus aposentos, né? Então, a vestimenta ela tem esses quesitos. Ela te lembra de Deus, lembra a sua vocação e não atrapalha o seu dever. Então, como eu falei, a vestimenta é um símbolo sobre a pessoa. Tanto é que você conhece o médico quando ele se veste de médico. Você conhece o padre quando ele se veste de padre. E se um padre não estiver usando batina, ele não vai receber as honras que a vocação dele merece. Assim como uma mulher feminina e de Deus, que não se veste como uma mulher feminina e de Deus, não vai receber as honras que ela deveria receber. Ou seja, não vai receber o respeito, não vai receber dignidade das pessoas. As pessoas podem olhar ela de forma defeituosa porque ela se comunicou de forma defeituosa. Assim, um sacerdote que não usa a batina pode estar se comunicando de maneira defeituosa. Às vezes alguém que solicita o serviço de um sacerdote, que é uma confissão, pedir um socorro, uma direção espiritual, não vai porque não reconheceu ele, porque ele não estava vestido de maneira adequada. Assim, uma pessoa que requer a ajuda de uma mulher feminina, de uma mulher de Deus, pode não reconhecê-la na rua porque ela não se veste como tal, não se porta como tal, e às vezes até se veste, né? Mas a sua comunicação, seus gestos também não passam a imagem que ela deveria passar. Então acaba que as pessoas vão, essa aí é um pouco esquisita, né? Ela, por exemplo, está se vestindo de maneira adequada, mas ela fala de forma impura. Então, não é uma mulher que devemos buscar conselho ou solicitar serviços que requeram essas virtudes, né? Então, a gente reconhece cada qual da maneira da sua comunicação. É por isso que uma prostituta, ela não vai se vestir com modéstia, porque ela não quer esse tipo de atenção. Então, a vestimenta, ela comunica. E a vestimenta, ela comunica feminilidade, comunica virtudes, pureza, comunica vocação. Tanto é que tem vestes para moças solteiras, vestes para moças casadas, vestes para freiras, cada uma com o seu momento de vida. Vestes infantis, vestes para senhoras. E os homens a mesma coisa, né? Tem a batina para os sacerdotes, tem a roupa, né, de homem para os homens, que são leigos. Tem para os monges, eles mostram para eles e para os outros, porque a veste também nos comunica e nos ensina. A mulher que está vestida de forma feminina e de forma modesta, ela vai estar lembrando para ela quem ela é. E às vezes ela pode estar se educando e mostrando para ela que ela tem que ser melhor, que se ela dizer um palavrão, de maneira como ela está vestida, vai ficar completamente desconexo. Então ela vai acabar se educando. A mesma coisa o sacerdote, a mesma coisa o médico, a mesma coisa qualquer outra profissão que tenha um uniforme específico, né? Então vai se educando, para isso que se usa o uniforme, senão ninguém ia usar também. Então a vestimenta, ela comunica a gente, ela diz respeito a Deus, ela leva para Deus e ela comunica aos outros. Então ela é uma comunicação importantíssima. Ela não é algo aleatório jogado ao vento. Tanto é que o primeiro que decidiu sobre isso foi Deus, né? Que fez lá roupas para Adão e Eva. A vestimenta feminina, ela pode ser de vários tipos, ela pode ser de vários estilos, menos se for um estilo que desagrade a Deus, né? Mas ela pode ser florzinha, que sim, passa uma pureza, passa um aconchego, e querendo ou não, é o que a gente encontra na feminilidade, é o que a gente
a feminilidade, ela acolhe, é o útero ali macio que acolhe o óvulo fecundado, e ali é o primeiro acolhimento da feminilidade, que é a maternidade. Então a roupa de florzinha, clarinha, ela faz esse movimento. É por isso que visualmente a gente pensa em feminilidade. Não foi uma construção, uma imposição. É algo muito claro, mas não precisa ser necessariamente roupas fofinhas. Você pode usar o seu estilo dentro da feminilidade, contanto que ela não seja vulgar ou masculina. Você não precisa usar manguinhas bufantes, pode usar vários cortes de manga, mas ela tem que ser uma vestimenta que te permita trabalhar sem tirar a sua natureza, que revele a sua vocação e que te permita o trabalho. Não é algo que você precisa, a não ser que você não esteja no seu momento de trabalho, né? Você esteja numa festa e ela pode ser um pouco mais embonecada, né? Que você tem que ter mais cuidado com ela. Mas ela tem que te permitir ter esses movimentos de trabalhar, de servir e de revelar sua dignidade, sua natureza e de revelar Deus para as pessoas através de você e que chame esse respeito, né? Esse ser mulher natural, que seja uma roupa que comunica abertura. Mulheres que servem por aí podem até preferir roupas escuras porque elas até sujam menos. Então não é uma questão de cor, né? Apesar da roupa clara, visualmente a gente não tem como combater isso. Visualmente vai trazer pra gente mais feminilidade. Mas não quer dizer que roupas escuras, pretas, vermelhas, roxas, não vão trazer, né? Vai depender tudo do corte, vai depender do seu estilo, do que combina com o seu corpo também, porque não adianta você vestir coisas que vão ficar desconexas, que podem ser muito femininas e muito modestas e muito elegantes para outras pessoas, mas para você não vai caber. Cabe você se conhecer. Mas é uma coisa muito importante de prestar atenção na forma que a gente se comunica através das vestes. E cada roupa que você coloca no seu corpo e se dispõe a sair de casa com ela, ou estar em si com ela, ela vai dizer algo. Mesmo que você não esteja vendo ninguém esteja te vendo. É só você e a sua roupa. Ela vai te dizer algo. E você vai dizer algo com ela. A mulher atual, ela rejeita todos os padrões femininos. Quer dizer, a gente está falando aqui de vestimenta, mas não é só isso. Tudo que tem a ver com feminilidade, com serviço, a mulher atualmente rejeita. Quando diz que a mulher tem que ser delicada, ela, não, eu sou grosseira mesmo, meu jeito de ser, e é bruta, e tem trejeitos masculinos, fala palavrão, ou fala muito alto, ou tá batendo na mesa, sentada toda espalhafatosa, né? Então, a mulher, atualmente, ela tá com a coisa, né, que a gente pode chamar de feminismo, de uma maneira abstrata, mas ela tá com uma coisa que ela é contrária a tudo que visivelmente seja ordenado para ela. E não que seja ordenado só para ela, porque essas coisas que eu falei são feias até para os homens. Mas é mais feio ainda para as moças, né? Então ela todo o comportamento, toda a questão interior, a maternidade, a submissão, o servir ao outro antes de si, é primeiro ego, né? É uma busca desenfreada pela aparência perfeita. Então, tudo que é feminino, a mulher moderna está fazendo um movimento completamente contrário e rejeitando aquilo. Se eu trabalho dentro de casa, ela quer trabalhar fora. Se tem uma vida de pureza, uma vida de virtude, ela quer fazer tudo que dá na telha, ela quer ser depravada, ela quer ser desbocada, ela quer... Então, a gente não precisa ir muito longe para descobrir o que é a verdadeira feminilidade. É só olhar o que elas fazem e fazer o contrário também. Então, é ordem, a feminilidade é ordem, porque a beleza é ordem, porque Deus é ordem. E voltando às roupas, eu estava falando, né, sobre estilos que não são femininos, que é o estilo também despojado, que é calça larga, camisa larga,
tudo muito moleque, sabe? E além desse estilo mais sensual e além do estilo masculino. E feminino é quase que todos os outros, né? Elegante, clássico, romântico, camponês, pode ser qualquer um desses que não seja desordenado. Só não precisa ser desordenado, não importa a cor, não importa a estampa. O porte importa um pouco, né? Pela questão da modéstia, né? O porte ele não pode ser aquele despojadão, ele tem que ser feminino, tem que ser centrado, mas também não pode ser muito apertado. Então, o porte não importa, o tamanho importa, mas cores, desenhos não importam tanto. A não ser que o desenho seja, sei lá, alguma blasfêmia ou impureza. Então, não é disso que estamos falando. Estamos falando aqui sobre a roupa que revela sua natureza, sua dignidade, sua vocação e te permite servir, que não te deixe ter tanto cuidado para se movimentar, não pode sujar, não pode nada, né? Mesma coisa para adornos, uma unha que não te permite limpar, estar com uma coisa muito montada, que era muito comum antigamente da parte dos nobres, porque eles mesmos não faziam esse tipo de serviço, né? Então a sua classe social também vai importar. Então, esse tipo de coisa que te deixa muito ter que cuidar dos movimentos, que você não pode, ter o movimento de acolher seus filhos, servir o próximo, porque sua roupa, seus adornos, ou alguma coisa que você fez vai te impedir, pode não ser feminino. Tem um exemplo da forma como a vestimenta muda o olhar das pessoas, que as pessoas têm sobre a gente. Eu vi um relato na internet uma vez sobre as professoras conversando sobre as crianças que chegam na creche. As professoras de creche falando que as crianças que vão de banho tomar bem arrumadinha, elas recebem, querendo ou não, o ser humano vai tratar elas melhores do que aquelas que já chegam, parece que só acordou, jogou a mochila e foi até sujo e fedorenta a criança, né? Então, a forma como você se trata, ainda que as pessoas sejam boas, os professores estão ali para acolher a todos, mas acaba acontecendo. Então, ainda que você tente tratar pessoas diferentes, se ela começa a mostrar na linguagem corporal dela uma coisa, ela vai receber das pessoas a maioria do tratamento desse jeito. No caso da criança, não foi ela que escolheu, foi a mãe. Mas a gente pode fazer isso com nossos filhos e também conosco. Se a gente aparece, eu estou usando muito esse termo, né, bonecada, as pessoas podem tratar a gente como uma boneca, né? Mas você pede ajuda a uma boneca? Ninguém pede ajuda a uma boneca. A boneca ela só está lá para ser bela e está enfeitando o ambiente. Sendo que a moça cristã, ela tem que servir. O serviço santifica ela. Então você vai estar ali no ambiente que ninguém vai te pedir ajuda. Você não vai prestar para nada, porque você colocou uma roupa, um adorno, ou está tendo uma postura de que você não faz nada mesmo. Ninguém pode contar com você nem para pegar um copo de água, para, sei lá, ajudar na cozinha, porque você é completamente uma boneca. Ou você pode passar uma imagem de desleixo, se você não se arruma, não arruma o básico, né? Não penteia o cabelo, não lava o rosto, não passa alguma coisa no rosto, um creme, sei lá. Não passa suas roupas, né? Porque agora tá na moda andar amarrotado mesmo. Então, se a pessoa não cuida nem dela, eu vou pedir um favor a ela. Então, as nossas roupas, o nosso externo, ele comunica e ele é importante para a nossa feminilidade. Uma roupa feminina pode tornar a mulher feminina com o passar do tempo. Uma roupa modesta pode tornar a mulher modesta. É como diz o ditado, né? A roupa não faz o monge, mas ajuda. Ajuda o monge a se lembrar que ele tem que ser santo, que ele é um monge. Para ser respeitado como tal, tem que ser o tal, tem que mostrar, por mais que a gente queira o nosso interior, Deus vê o nosso interior,
Mas isso, a gente está no mundo, né? No mundo material, um mundo que todo mundo se olha e o olhar é a primeira comunicação. Então, é impossível ser a pessoa ser feminina e virtuosa e completamente temente a Deus e externamente nada mostra isso, porque se Deus conhece o interior, só vou me importar com o interior. A gente aqui no mundo não é só alma. Deus deu o corpo exatamente para... é o nosso caminho de santificação aqui. O corpo, as batalhas, os sofrimentos, né? É o nosso caminho de santificação aqui. E a mulher feminina e modesta, ela vai parecer feminina. Segundo a vontade de Deus, ela tem que ser modesta. Não tem feminilidade verdadeira sem virtude. Mas ela não é só isso. O nosso interior importa. Isso conta a feminilidade e também não servir ninguém, viver para si. É só eu, né? Porque a feminilidade é entrega. Eu já falei sobre isso aqui. É totalmente doação, é suar, é sangrar, né? Mas essas pequenas coisas comunicam o resto. É a nossa primeira comunicação. Tanto é que a gente tem que se segurar para não ter esse julgamento visual sobre as pessoas. Por quê? Porque a gente tem um olhar assim como as pessoas têm sobre nós, a gente tem sobre as pessoas. E é importante. Só quero que vocês entendam como é importante. A vestimenta não é algo secundário, aliás, é o primário. Não é o que mais é importante para Deus, obviamente, não estou dizendo isso. Mas é o primário, porque é o que você... é o primário na comunicação. É o que primeiro você passa a imagem. Porque você pode estar calada, parada, não fazendo nada. Mas ali, no visual ali, as pessoas vão ter o primeiro ponto de quem é você. É claro, elas podem conversar com você e descobrir totalmente o contrário, né? Mas é o primário da comunicação. Obviamente não é o primário das virtudes, é uma virtude secundária. Então não deixa de ser importante, só é secundário porque ela é menor, né? É a virtude menor. Mas ela não deixa de ser importante, porque a comunicação primeira é entre os seres humanos, entre o homem e Deus e entre o homem e ele mesmo. E a feminilidade tem um papel natural na escolha da vestimenta, na escolha do exterior. E vice-versa, o exterior. Tem um caso que a gente acaba arrumando melhor a casa. Quando a gente está mais disposta, a gente fica mais disposta quando a gente se arruma, se cuida. Então é bem isso, é a linguagem pra gente, como a gente demonstra esse amor a Deus e como a gente quer ser enxergada pelo mundo. Então, a vestimenta e a feminilidade tem tudo a ver. Aqui falando bem superficialmente sobre vestimenta, porque vestimenta, né, é sempre, ainda mais questão de estilo, estampa, é uma coisa bem superficial. Isso vai importar muito do seu estilo, do seu gosto. Eu não posso dizer, isso aqui é feminino, isso aqui não. Porque o não é fora da ordem, não é a questão de estampa, modelo ou seu gosto. A gente está falando de vestimenta, não de interior, né? Porque a virtude interior da feminilidade, eu já falei, aliás, eu relembrei no início desse vídeo, que é ser santa, ser mãe e trabalho, serviço. Essa é a feminilidade, mas a gente está falando do papel da vestimenta na feminilidade e essa comunicação para o mundo. Espero que tenham entendido até aqui, né? Se tiverem perguntas, podem deixar aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se não gostou do vídeo, não tem o que fazer, né? Aqui é só uma conversa entre senhoras e vocês podem falar aí o que quiserem, pedir dicas de conteúdo. E até a próxima. Salve Maria!